Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje é um culto diferente, é um culto especial para nós que somos membros e que fazemos parte da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. No último dia 31 de julho, esta amada igreja que fazemos parte, que somos membros, ela completou 117 anos de organização eclesiástica em solo brasileiro. E hoje, todas as IPIs que estão espalhadas em solo brasileiro estão realizando um culto de gratidão, de ação de graças, de agradecimento a Deus pelos 117 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então, que nós, que somos membros, que fazemos parte desta igreja, nós que continuamos a escrever a sua história nesta pátria, neste país em que fazemos parte, que venhamos então prestar um culto com muita alegria em nossos corações, porque Deus nos chamou para fazermos parte desta igreja, que no último dia 31 de julho completou 117 anos. Aos nossos queridos irmãos e irmãs, que não são membros, que não fazem parte da IPI de Engenho Goulart e que também não são membros de nenhuma igreja presbiteriana independente, sejam muito bem-vindos para participarem deste momento de adoração a este Deus que adoramos e servimos. Que a graça de Deus esteja presente sobre a sua vida e sobre todos aqueles que fazem parte da sua família. Vamos iniciar então o nosso culto especial de gratidão a Deus pelos 117 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.
Senhor meu Deus, graças te damos pela oportunidade de mais uma vez podermos falar contigo. Meu Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos dado e principalmente, Senhor, pela sua doce companhia. Mesmo que às vezes nos encontramos em meio às tristezas e dores, nós sabemos que Tu és um Pai que nos ajuda, que Tu és um Pai que nos fortalece, Senhor. E tudo isso é através das Suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E é por isso, Senhor, que nós queremos Te louvar. E é por isso que nós queremos Te adorar pelo Seu constante amor, pelo Seu constante cuidado. Senhor, nós rogamos que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre as nossas vidas, que o Senhor continue cuidando de nós, que o Senhor continue cuidando da nossa saúde, que o Senhor continue cuidando de cada família dessa igreja. Agora, Senhor, o Senhor também nos dá o entendimento na Sua palavra, que o Senhor esteja com cada coração nesse momento de culto. E mais uma vez, Senhor, obrigado por tudo, pelo Seu cuidado e por todas as bênçãos que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Tudo isso nós pedimos, tudo isso nós agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Convido os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias no Salmo 89, do versículo 5 até o versículo 11. Salmo 89, do versículo 5 ao 11. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos, e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte. Com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste.
Queridos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu Deus e meu Pai, abençoa o teu servo, que irá transmitir a tua palavra para cada um de nós e que venha tocar em cada coração. Abençoe e que possamos praticá-la a cada dia e levar a tua palavra a cada coração necessitado. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto para a nossa meditação e reflexão na palavra de Deus nesta noite se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, eu farei a leitura bíblica do versículo 16 até o versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 até o versículo 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus queridos irmãos e irmãs, como eu disse no início do nosso momento de adoração, no último dia 31 de julho, esta igreja que fazemos parte, que somos membros, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela completou 117 anos. E quem diria, meus queridos irmãos e irmãs, que completaríamos 117 anos no meio de uma pandemia, fazendo culto através das redes sociais. Portanto, o ano de 2020 será um marco na história da humanidade e principalmente devido a esta pandemia que assolou não somente o Brasil, mas também muitos países que fazem parte deste mundo em que vivemos. Mas a história desta igreja que fazemos parte é uma história muito linda. Quando olhamos para o seu início, no dia 31 de julho de 1903, nós vemos que ali a igreja teve o seu nascimento no meio de lágrimas e no meio de muitos desafios que viriam pela frente. E com a graça de Deus, a igreja ela segue firme, proclamando e anunciando a palavra de Deus em pleno solo brasileiro, em pleno ano de 2020.
2020. Portanto, aquilo que foi iniciado no dia 31 de julho de 1903 ainda segue de uma maneira firme, como era no intuito nos corações daqueles pastores e presbíteros que fundaram esta igreja que fazemos parte. Como membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, se é algo que temos que entender, é que foi nesta igreja que Deus nos chamou para fazermos parte do seu povo. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, é nessa igreja e por meio dela que Jesus quer que façamos discípulos para Ele. Nós temos que ter esta responsabilidade, este comprometimento, porque se Jesus nos chamou para fazer parte do seu povo e hoje fazemos parte da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, significa que temos um propósito de estarmos nesta igreja e de principalmente de ganharmos vidas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como cristãos, como membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, temos que entender que o desejo de Jesus é que eu e você, meu querido irmão e minha querida irmã, façamos discípulos para Ele. Quem não gostaria de ver toda a família na igreja para louvar e adorar a Deus? Este é o desafio do Ide e também do fazer discípulos que está proposto neste texto que foi lido para a nossa meditação e reflexão nesta noite. Sabemos que a salvação é algo individual, não podemos salvar ninguém, não podemos forçar as pessoas que amamos, que tanto queremos o seu bem, fazermos que elas passem a amar a Jesus de uma maneira forçada. A nossa missão como cristãos, como servos, como membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, é procurar fazer discípulos e ao mesmo tempo nos colocarmos nas mãos do Espírito Santo para que Ele nos auxilie e nos capacite a realizarmos esta missão. Quando olhamos para esse texto que foi lido, nós vemos que Judas já estava morto. E Jesus disse então para os discípulos irem para a Galileia após a sua ressurreição. Por que Jesus disse para os discípulos irem para este território? Porque foi nessa região que ele desempenhou a maior parte do seu ministério. Sua fronteira ficava perto de povos pagãos. A Galileia era um território gentil que era menosprezado pelos judeus. E Jesus tinha sido rejeitado como o Messias e Filho de Deus por muitos judeus. Portanto, agora, a Galileia seria o ponto de partida da missão que Jesus, então, colocaria nas mãos dos discípulos para que eles, então, a tocassem em diante. Nós vemos que, quando os discípulos viram a Jesus, eles o adoraram. Por quê? Porque eles reconheciam Jesus como o Cristo, como o Messias e também como o Filho de Deus. E também Jesus era o mestre deles e principalmente o Senhor e o Salvador de suas vidas. E dentre os discípulos, nós vemos, conforme o texto que foi lido, que alguns tiveram dificuldades em crer que realmente Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E eles pensaram, será que é Jesus que realmente está neste monte e que fala conosco? Nós vemos que dúvidas ainda pairavam na mente de alguns discípulos. Notamos que Jesus faz questão de se aproximar deles, para que esta dúvida que eles tinham em seus corações acabasse naquele exato momento. O ide de Jesus aconteceu num lugar
menosprezado pelos judeus e completamente esquecido. A ordem e a missão foi: ide e fazei discípulos, conforme vemos no versículo 19. Em outras palavras, Jesus queria dizer para os seus discípulos: todo o tempo que vocês ficaram comigo e aprenderam sobre a palavra de Deus, agora ela necessita ser transmitida para outras pessoas através do testemunho e através da vida de cada um de vocês. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, isso é o ID. Isso é fazer discípulos. Portanto, é espalhar, é disseminar os ensinamentos de Jesus. Portanto, tudo aquilo que os discípulos tinham aprendido de Jesus durante os 3 anos, que eles ficaram ao lado dele, agora eles teriam que espalhar pelo lugar onde eles iam então passar. Hoje, os discípulos que Jesus chamou para fazer parte do grupo dos 12 estão na glória. A missão que eles tinham e que eles cumpriram em vida passou para nós. Portanto, nós temos agora esta incumbência de espalharmos então a palavra de Deus neste mundo que fazemos parte. Em nossos dias, infelizmente, muitas pessoas não querem se envolver com a obra de Deus, porque sabemos que trabalhar no reino de Deus exige dedicação, comprometimento, exige um compromisso. E sabemos que realizar a obra de Deus não é fácil. Para fazer a obra de Deus é necessário amor, empenho, dedicação, entusiasmo e muita vontade. E quando olhamos para a história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, principalmente quando ela nasceu no dia 31 de julho de 1903, isso não faltou aos 7 pastores e 15 ou 16 presbíteros que a fundaram. Nós vemos que estes 7 pastores tiveram muitas dificuldades no início da igreja. Eles tinham que se ausentarem dos seus lares, ficarem muito tempo longe das suas famílias, para passarem então por muitos locais para pregar a palavra de Deus, para realizar batismos e para ministrarem então o sacramento da ceia do Senhor. Nós vemos que eles doaram as suas vidas para que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil então seguisse de uma maneira firme em solo brasileiro. Nós vemos que no dia 31 de julho de 1903, quando houve a cisão nossa, juntamente com a nossa igreja-mãe, segundo a história, isso está registrado, muitos diziam: daqui a pouco eles voltarão. Eles não possuem recursos financeiros para seguirem adiante com uma igreja. Portanto, a IPI do Brasil nasceu no meio de recursos escassos, mas Deus a sustentou e Deus a tem sustentado até os dias de hoje. Sabemos que a realidade de muitas igrejas que fazem parte da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil estão com dificuldades, muitas, mas elas têm permanecido fiéis a Deus e estão com as portas abertas, mesmo diante dessas dificuldades financeiras, ainda proclamam a palavra de Deus e ainda elas servem como um canal para que muitas vidas venham conhecer então ao Senhor Jesus Cristo. Para cumprirmos o ID, fazer discípulos com eficácia, temos que estar com os ensinamentos de Jesus
em nossos corações e compartilhá-los. Portanto, temos que ter em mente exatamente isso. Portanto, os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que aprendemos nesta igreja que fazemos parte, que somos membros, não pode ficar conosco, devem ser passados adiante. A expressão fazer discípulos no texto quer dizer que o coração de outras pessoas devem ser conquistadas para Jesus. Um discípulo é um aluno, é um aprendiz, ele está sempre disposto em aprender e ouvir do seu mestre, que é Jesus. O mestre por excelência para todos nós é Jesus. Ele é o nosso mestre por excelência. Um discípulo, somente ele pode gerar outros discípulos. E assim, os discípulos então vão se multiplicando. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus deseja que o Evangelho seja pregado em todo o mundo para que as pessoas creiam em seu Filho Jesus e sejam salvas dos seus pecados. Portanto, esta ordem de Jesus aos discípulos que vemos no texto foi antes da sua ascensão aos céus, porque ele estava na Galileia. A sua ascensão, ou seja, quando ele subiu aos céus, aconteceu nos arredores de Betânia e do Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. Isto vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículos 50 e 51, e também no livro de Atos, capítulo 1, versículo 9 e 12. Antes do batismo, é necessária a pessoa se arrepender dos seus pecados. Quando olhamos para o ministério do precursor, então, de Jesus como o Cristo, nós vemos no batismo em que João Batista realizava, ele chamava as pessoas ao arrependimento, dizendo que após ele viria aquele que batizaria então com o Espírito Santo. Nós vemos que o batismo é o selo de que passamos a pertencer ao povo de Deus e que teremos a presença do Deus Trino em nós, ou seja, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Portanto, é através do batismo e quando passamos a crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador é que nos tornamos filhos de Deus. E com isso, somos capacitados pelo Espírito Santo para cumprirmos o ID e então fazermos discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Ser batizado em nome de significa passarmos a ter um relacionamento e a constante presença da Trindade sobre a nossa vida. A Trindade, sabemos que ela possui uma sintonia perfeita do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Podemos ter uma sintonia melhor com Deus a cada dia, também com a Trindade Santa. Porém, meus queridos irmãos e irmãs, jamais deixaremos de sermos pecadores diante da presença de Deus. Por isso que é fundamental, é necessário confessarmos sempre os nossos pecados. Quando olhamos para esse texto, notamos que Jesus pediu para que aqueles que seriam batizados e depois eles teriam que ser ensinados também a guardar os seus ensinamentos. Portanto, enquanto vivermos, devemos guardar os seus ensinamentos, procurarmos colocá-los em prática, mas não podemos esquecer jamais, meus queridos irmãos e irmãs, de que devemos passá-los adiante. Fazer as pessoas guardar os seus ensinamentos em seus corações, como eles também estão presentes em nossos corações. Em outras palavras, aquilo que aprendemos nesta igreja que fazemos parte, na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
através da escola dominical, através dos estudos bíblicos que participamos, através dos cultos, tudo aquilo que acrescenta em nossa vida espiritual, que faz uma grande diferença, deve ser compartilhado também com outras pessoas. O batismo une a pessoa a este Deus que é trino, a este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, ao mesmo tempo. Na igreja primitiva, para que uma pessoa fosse batizada, ela teria que se arrepender dos seus pecados e ter conhecimentos básicos a respeito do cristianismo. Quando são pronunciadas as palavras "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", sobre um novo discípulo, é o momento mais importante que acontece em sua vida, pois ele passa a ter o selo de que o Deus Pai o adota como filho. Ele passa a ser herdeiro, então, do reino de Deus. Também significa que o Deus Filho lava os seus pecados com o seu precioso sangue que foi derramado na cruz. Também significa que o Deus Espírito Santo habitará em sua vida durante a sua vida inteira e que o santificará a cada momento em sua vida. A outra coisa que Jesus pediu é que, ao fazermos discípulos, é necessário ensinar a palavra de Deus e fazê-los com que eles guardem em seus corações tudo aquilo que foi ensinado para eles. Para isto acontecer, os ensinos de Jesus devem fazer parte da nossa vida e eles devem estar presentes em nossos corações. Meus queridos irmãos e irmãs, ensinar a palavra de Deus é um privilégio, é uma honra, é uma alegria, porém, não deixa de ser uma grande responsabilidade, porque o ensino e a prática devem caminhar juntas. Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 14, Jesus diz: "Vós sois meus discípulos, se fizerdes o que vos mando." Hoje, muitas pessoas não querem ser discípulos ou discípulas de Jesus, mas querem somente receber bênçãos. Como conhecemos pessoas assim? Não querem um compromisso, simplesmente só querem ser abençoadas por Jesus. Eu quero concluir, meus queridos irmãos e irmãs, dizendo que Jesus fez questão de dizer que não estaremos sozinhos nesta missão de ensinar e praticar os seus ensinamentos. Ele faz questão de dizer que estará conosco todos os dias, até este mundo deixar de existir. A última parte do versículo 20. "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Nós vemos que ele deixou claro que estará conosco dia após dia e que a sua graça, a sua companhia, a sua presença sempre estará conosco, que ele nunca nos deixará, que ele jamais se esquecerá de nós, que ele jamais virará as costas para cada um de nós. Em suas últimas palavras, que estão registradas no Evangelho de Mateus, ele fez questão de dizer que ele será sempre um Deus presente. Portanto, ele sempre será o Emanuel, o Deus conosco. Nós vemos que, em outras palavras, Jesus disse que estará sempre perto daquele que se comprometeu com ele e com a sua missão. Missão que é semear os seus ensinamentos, semear a palavra de Deus. Quando olhamos, meus queridos irmãos e irmãs, para a história desta igreja que somos membros, desta igreja que fazemos parte, no decorrer
destes 117 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, muitos servos e servas de Deus doaram as suas vidas nesta igreja que fazemos parte. Essa igreja que fazemos parte não estaria de pé, não estaria completando os 117 anos se lá no passado muitos servos e servas de Deus não tivessem se empenhado, se dedicado uma grande parte de suas vidas para que a igreja então continuasse a anunciar e a pregar a palavra de Deus neste país em que fazemos parte. Quantas dificuldades, meus queridos irmãos e irmãs, esta igreja que fazemos parte teve que superar no passado e ela continua a superar. Nós vemos que os pastores que fundaram essa igreja que fazemos parte, quantas dificuldades eles passaram, quantas viagens longas eles tiveram que fazer, ficaram longe das suas famílias, não havia celular, não havia WhatsApp, não havia e-mail para eles se comunicarem com aqueles que faziam parte da sua família, viajavam, faziam longas viagens, passavam em vários lugares para então espalhar os ensinamentos de Jesus. O que eles faziam? Discípulos. Era isso o que os nossos pastores que fundaram esta igreja faziam. E depois os outros pastores que foram sendo ordenados continuaram então a fazer discípulos. E é isto o que Jesus quer e pede de cada um de nós. Ninguém melhor que Jesus sabe o que é este mundo e o que passamos nele. Jesus sabe que este mundo é cruel, é implacável. Por isso, nós vemos que ele fez questão de dizer que estará conosco em todos os momentos. E sabemos que o mundo seria completamente diferente se muitas pessoas abrissem os seus corações e se tornassem discípulos e discípulas dele. Portanto, como é importante realizarmos então esta missão que Jesus deixou para cada um de nós. É fácil? É claro que não é, mas temos que saber aproveitar as oportunidades para cumprirmos o ID e para fazermos discípulos então para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar uma reflexão para nós. Que tipo de discípulos estamos sendo? Temos feito os discípulos para Jesus? Como discípulos, devemos passar adiante tudo aquilo que aprendemos sobre o nosso Mestre, sobre aquele que é o nosso Salvador, que é o Senhor Jesus, adiante. Permitamos, meus queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos use como membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil para cumprirmos o ID e para fazermos muitos discípulos para Jesus. Que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo nos ajude a sermos melhores discípulos e discípulas de Jesus neste mundo, pela coroa real do Salvador. Amém. Santo Deus amado, Pai poderoso, Senhor de toda honra, de todo poder e de toda glória. Pai querido, nós nos reunimos, ó Pai, para cultuar a Ti, Senhor,
nesse domingo, em meio a essa pandemia, em meio a esse momento difícil que atravessamos, Senhor. Mas nada disso nos impede, ó Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, como igreja, como IPI de Engenheiro Goulart, como IPI do Brasil, para te louvar e agradecer, Senhor. Agradecer porque o Senhor é um Deus de justiça, de paz e de misericórdia. O Senhor é um Deus que se alegra conosco, que nos provê em todas as nossas necessidades, Senhor, e que nos dá vida, Senhor, vida sim em abundância, Pai. E também, Senhor, nesses momentos difíceis, Senhor, o Senhor também tem nos guardado, nos protegido, Senhor. Por isso nós somos gratos, ó Pai. E nesse momento, Senhor, em que a sua igreja comemora mais um aniversário, Pai, são 117 anos de IPI do Brasil, com muitas lutas, com muitas dificuldades, mas o Senhor sempre à frente, ó Pai, aliviando o fardo para nós, Senhor. E assim nós chegamos até aqui, Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, ó Pai. Por isso nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conosco, continue com essa pequena parte da sua igreja, ó Pai, que é a IPI do Brasil, ó Pai, sempre melhorando a cada um de nós para Ti, Senhor. Que possamos ser diferentes no mundo, ó Pai, mostrarmos a qualidade de ser cristão, ó Pai. Não com soberba, mas com humildade, como o Senhor sempre nos ensinou, Senhor Jesus. Por isso nós somos gratos, ó Pai. E pedimos também, Senhor, que o Senhor nos alivie essa carga que atravessamos, ó Pai, assim como o Senhor tem feito nesses 117 anos, assim como o Senhor tem feito ao longo de toda a vida da sua família cristã, ó Pai. Para que assim possamos atravessar esse mar, ó Senhor, com a sua segurança, ó Pai, sempre com a sua mão nos carregando. Temos dificuldades, sim, até mesmo no nosso entendimento, ó Pai, porque muitas vidas são ceifadas, Senhor, por causa dessa doença, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Sabemos que não é o seu querer, mas sabemos que é o seu propósito, Pai. E o seu propósito sempre é o melhor para nós. Por isso nós somos gratos e pedimos, ó Pai, aceita também a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, aceita o nosso culto, ó Pai, que mesmo humilde, Senhor, é para mostrar o quanto nós adoramos a Ti, o Deus da paz. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Aqui, a pedido do Pastor Júnior, tocar para vocês o hino Pendão Real, né? Então vamos lá, mesmo distantes, vamos tentar acompanhar comigo. Hino 412 de Cantai Todos os Povos, vamos lá. Prontos a sofrer, bem ao
desejo a toda a igreja a paz do Senhor, que Deus abençoe. Eu e o Thiago estamos com muita saudade de todos, né? Em breve nos veremos. Um grande abraço, até mais. Antes de fazer a oração final, eu quero agradecer a Isabelle, que aceitou o convite, e ela gravou um vídeo tocando o hino O Pendão Real ao teclado. Foi este convite que eu fiz para ela e ela prontamente aceitou. Então receba um abraço fraterno da IPI de Engenho Goulart, Isabelle, e estenda também ao Tiago. Obrigado por ter aceitado este convite. Eu quero dizer também aos irmãos e irmãs que sempre participam do momento de adoração e que realizam sempre uma oração. É muito bom tê-los participando do nosso momento de adoração. Eu fico feliz quando eu faço o convite e os irmãos e as irmãs prontamente aceitam. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que ainda não participou do momento de adoração. Eu quero dizer que você receberá o meu convite para participar do nosso momento de adoração. Bom, então aguarde que chegará a sua vez. Eu quero também dizer ao grupo de louvor da IPI de Engenho Goulart que Deus continue a abençoar a vida de cada um de vocês. É muito bom tê-los sempre participando todos os domingos no nosso momento de adoração. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e de cada integrante do grupo de louvor da IPI de Engenho Goulart. Eu quero também agradecer e pedir que Deus continue a abençoar de uma maneira grandiosa também os irmãos que fazem parte do departamento de comunicação, Denis, Douglas e Gabriel. Se não fossem vocês, se não fosse esta dedicação e esse empenho, não teríamos o nosso momento de adoração todos os domingos às 18 horas, que tanto aguardamos, e também às quartas-feiras a nossa reflexão bíblica. Então, a vocês que fazem parte do departamento de comunicação, Denis, Douglas e Gabriel, que Deus os abençoe grandemente. Vamos orar nesse momento. Deus, é muito bom estarmos reunidos como igreja tua e prestarmos um culto de adoração e de gratidão a Ti pelos 117 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Ó Deus amado, sempre nos reunimos em todos os anos, em cultos, no presbitério, no templo, mas esse ano estivemos impossibilitados. Mas mesmo assim, ó Pai, nós queremos agradecer, porque até aqui o Senhor tem sustentado a Tua igreja e sustentado as igrejas que fazem parte da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Ó Deus amado, continue a abençoar aos pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas, os líderes de cada ministério que compõem as igrejas que fazem parte da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aos membros, aos missionários, missionárias. Ó Deus amado, derrama sempre do seu poder e da sua graça sobre cada um, ó Pai. E sustenta, Senhor Deus, a Tua igreja de uma maneira firme, para que ela prossiga a fazer discípulos e cumprir o ID que tanto o Seu Filho Jesus Cristo pediu para nós. Fica conosco, ó Deus, obrigado por tudo. Obrigado pelos 117 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, essa igreja que somos membros, esta igreja que o Senhor nos chamou
para fazermos parte, para conhecer os ensinamentos do Teu Filho Jesus Cristo e para sempre ouvirmos e aprendermos da Sua palavra. Fica conosco, ó Deus, e ajuda-nos a cumprirmos o ide e o fazei discípulos, que tanto o Teu Filho requer de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e obrigado por tudo, ó Deus. Oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse hoje e sempre sobre a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e sobre todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é sua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o meu maior desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo. É o meu maior desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.